todos, eu sou Luiz Orlando e quero dizer a todos vocês que alegra-me ter sido convidado para participar desse escrito para fazer a biografia dessa pessoa tão importante que foi para todos nós, o zeloso pastor da Santa Igreja, que foi o nosso inesquecível Monsenhor Turíbio. Monsenhor Turíbio foi o terceiro pároco aqui de Realengo. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, pertencente à Arquidiocese do Rio de Janeiro, e uma das paróquias mais antigas da Arquidiocese. Dessa paróquia, eu, graças a Deus, agradeço diariamente, eu participo dela ativamente há mais de 82 anos. Hoje já estou beirando meus com 88 primaveras. Muito bem. O povo de Realengo sempre agradeceu muito as iniciativas de Monsenhor Turíbio. Dos grandes e importantes fatos, Monsenhor Turíbio, ele, em 1947, aliás, em 1957, ele vendo a admiração que o povo de Realengo tinha pelo seu primeiro pároco, foi Monsenhor Miguel de Santa Maria Murson, um espanhol também, mas tinha sido sepultado no cemitério do Murundu, cemitério aqui mesmo do nosso bairro. Então, Monsenhor Turíbio foi ao cardeal Dom Jaime e solicitou do cardeal autorização para construir na igreja um mausoléu e trasladar os ossos do Padre Miguel do cemitério para dentro da paróquia, o que foi feito 10 anos depois do sepultamento de Padre Miguel. Então, isso em 1957. Foi um grande acontecimento, porque a urna com os ossos do Padre Miguel foi trazida por cadetes da aeronáutica, não do Exército, os cadetes lá da AMAN, já que a Escola Militar do Realengo tinha tido muita ligação com o Padre Miguel. E Monsenhor Turíbio pesquisando, viu que poderia solicitar à AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, uma guarda de honra para no dia translatar os ossos. E isso foi feito com muito brilho, muita coisa, muito bonito mesmo, a transladação de restos mortais de Padre Miguel para um mausoléu construído dentro da igreja. Isso tudo depois que Monsenhor Turíbio foi consultar um padre que era doutor em arte sacra, para ver como seria feito esse mausoléu. Então consultou, fez o mausoléu, que está lá até hoje e permanece com uma veneração do povo por esse grande pároco que foi o Padre Miguel. Outra coisa também muito importante que o Monsenhor Turíbio fez, ele concluiu as obras de acréscimo da paróquia. A igreja paroquial tinha sido construída por Padre Miguel e tinha um estilo gótico, meio misturado com outros estilos. Mas Monsenhor Turíbio, ele botou todos os estilos, um estilo românico, todo aquele redondo assim, né? Então ele fez todo aquele serviço e ficou uma pintura interna extraordinária, já que ele fez imitação de mármore em toda a barra da igreja. Colocou várias imagens. Na frente da igreja, ele colocou os 12 apóstolos feitos em cimento
e colorido a fogo num forno que ficou preparado. Eu assisti tudo isso porque Monsenhor Tururi, ele era muito ligado, eu era muito ligado a ele. E essas imagens todas foram colocadas na frente da igreja. E uma imagem bem maior sobre a porta central, que era de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Muito bem. Outra coisa também muito importante que o Monsenhor Turíbio fez, além do acréscimo da igreja, além da transladação, ele, em 1960, ele fez os grandes festejos do cinquentenário da paróquia. Vieram várias autoridades, ele convidou generais, convidou muita gente, porque Padre Miguel tinha tido muita ligação com a Escola Militar do Realengo e muitos oficiais, muitos generais, pessoas influentes do governo, eles foram convidados e vieram, estiveram em Realengo na grande comemoração do cinquentenário da paróquia. E foi uma festa muito bonita em 1960, quando, além da inauguração das obras de acréscimo da paróquia, já que a igreja paroquial tinha sido começada a ser aumentada com um pároco anterior, mas ele não concluiu. Foi e Monsenhor que concluiu toda essa obra daí e fez os acréscimos e organizando todo esse serviço aqui na paróquia. Monsenhor Turíbio, ele tinha um modo extraordinário de organização e de disciplina nas coisas que ele fazia aqui. Ele fez uma grande reforma na casa paroquial. E a casa paroquial era uma casa feita por Padre Miguel. Então ele arrumou aquela casa, porque o forro já estava meio com cupim, que era de madeira, os tacos soltos, o senhor arrumou aquilo tudo, fez vários desenhos, então a casa paroquial ficou diferente. Ficou muito bonita lá a casa paroquial. Monsenhor Turíbio, ele ficava muito colado comigo, sabe? Porque eu, nessa ocasião, eu tinha 20 anos e eu era o presidente da Congregação Mariana. E contava comigo uns 60 homens da Congregação Mariana. Então, quando o Monsenhor me pediu uma coisa, às vezes para colar um cartaz, pegar uma faixa, fazer uma coisa toda, eu convocava o meu pessoal e a gente estava sempre pronto, né, para ajeitar, para arrumar e para fazer as coisas todas que ele solicitava. Então a gente fazia tudo aquilo dali. E outros fatos também mais assim marcantes que nós tivemos, teve um paroquiano, ele foi a Brasília para visitar a inauguração do Brasília, que tinha sido em 1960. Quando ele chegou lá, ele se admirou daquela obra fabulosa, né, feita pelo nosso presidente Juscelino Kubitschek. E ele achou aquilo um espetáculo, então ele disse, prometeu. A esposa dele estava grávida e ele disse, se for menino, o nome vai ser Juscelino. Se for menina, vai ser Sara. Sara Kubitschek era a nossa primeira dama. Então, o Daniel Pinheiro, que era o paroquiano que foi, a esposa veio, Thelma, o nome da esposa, deu à luz um menino. E ele cumpriu o prometido. O menino Juscelino foi o nome do menino. E convidou o presidente Juscelino para vir a Realengo com Dona Sara para batizarem um menino. E o presidente veio. O presidente veio com Dona Sara. Eu estava presente lá, porque eu só vivia junto com o Monsenhor, né? Aí lá, aquela coisa toda e tal, e aquela segurança, tem todo um aparato, né? E Monsenhor também aproveitou essa oportunidade e pediu ao presidente Juscelino uma autorização para fazer uma rifa em benefício das obras da igreja, já que naquela ocasião, rifa
não era permitido. Não era permitido. Jogo não era permitido. Juscelino aceitou o pedido de Monsenhor, e aí Monsenhor comprou um automóvel, uma Cinca Chambord, era o carro, né, do ano, um carro azul. Então foi ver a rifa, fizemos a rifa, aquela história toda, e foi uma grande arrecadação, o que ajudou, na realidade, muita coisa na reconstrução da igreja. Monsenhor, ele me solicitava muito, porque, como eu disse a vocês, eu tinha nessa ocasião 20 anos, eu tinha um carrinho velho, né? Carrinho, às vezes eu deixava a gente na mão e tal, mas ainda dava para resolver alguma coisa. E esse carrinho velho, Monsenhor às vezes mandava o sacristão, era um senhor que morava do lado da igreja, uma família muito humilde, seu Oswaldo Januário de Souza, seu Oswaldo, né? Seu Oswaldo varria a igreja, arrumava aquilo tudo, tomava conta e tal e tal. E Monsenhor mandava seu Oswaldo lá em casa me chamar para eu pegar ele e levá-lo numa outra paróquia, aqui mesmo de Realengo, mas era bem distante. E nessa outra paróquia, o Monsenhor Emílio, Monsenhor Emílio era um espanhol também, que conhecera Monsenhor lá na Espanha. E na paróquia do Monsenhor Emílio tinha um posto de saúde, uma casa de saúde, Nossa Senhora das Graças. Né? E aí eu levava Monsenhor para medir a pressão, ver lá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não me interessava muito, porque eu, com 20 anos de idade, assim, a gente não fica muito ligado nessas coisas, não. Mas ele me pedia, ele solicitava. Às vezes até eu, mesmo na fila da comunhão, eu ia comungar, daqui um pouco comungando, ele batia nas minhas costas, apareça lá na sacristia, quero falar com você. Aí depois eu ia para lá, ele me dava ordem, pedia isso, pedia aquilo outro. E Monsenhor sempre foi isso daí. Muito trabalhador, muito organizado. Outra coisa, nós chegávamos assim no mês de agosto, a gente sabe que o mês de agosto é o mês vocacional, né? O mês vocacional. Tem o dia dos pais, dia dos padres, tal, o dia do catequista. No dia do catequista era uma festa. Ele solicitava o cinema da localidade, o cinema de Realengo, e o gerente do cinema autorizava o uso do cinema para passar um filme para as crianças, mostrar a importância da catequese. Então, a catequese era aquele grupo, não era porque pouca gente, muita gente que entrava no cinema, lotava para a grande festa do dia do catequista, e ele valorizava o catequista daquele jeito que era um catequista, como deveria ser. E assim ia fazendo o trabalho dele aqui em Realengo. Outro ponto também muito importante, o Monsenhor fazia uma coisa muito interessante. Na missa das crianças, ele fazia a homilia dele. A homilia dele, ele mesmo dizia que ele não tinha aprendido português e tinha esquecido o espanhol. Então ele falava um portonhol, como a gente diz aí, né? Se bem enrolado. Mas dava para se entender perfeitamente. Então ele fazia a homilia e chamava várias crianças. Eu me lembro que ele tirava uma nota de 50 cruzeiros da Princesa Isabel. Aí ele levantava o braço assim, uma Princesa Isabel para quem vier aqui me responder isso. Aí apareceu uma ação de criança. Aí ele falava alguma coisa, fazia alguma pergunta sobre a homilia que ele tinha feito. A criança que respondesse certo, ele dava aquela Princesa Isabel, que era a estampa que tinha na nota de 50 reais. E assim ele foi fazendo, foi fazendo. Então marcou muito, muito, muito mesmo a presença e o trabalho de Monsenhor aqui por 10 anos na nossa paróquia. E muito nós ficamos agradecidos a esse trabalho de Monsenhor Turíbio. Em volta da igreja, a igreja é uma praça grande, ele mandou fazer uma calçada em volta toda a igreja, não havia calçada, a pessoa andava na lama. Não, mas ele mandou fazer uma calçada toda em volta, e ele disse assim, e o povo vai andar na lama? Não, tem que andar aqui na calçada. Então arrumou aquela calçada, a passagem ficou muito bonita, muito boa e tal.
E muita gente gostava aqui do trabalho do Monsenhor Turíbio, e eu, como vivo ali desde o primeiro pároco até os dias de hoje, eu posso dizer sem medo de errar. Podemos citar, não desmerecendo os outros, é claro, Monsenhor Turíbio como um padre que mais trabalhou organizadamente na nossa paróquia, tanto na parte material como na parte espiritual. A saída dele aqui, ele foi para um convento de freiras para ser lá o capelão, lá no convento da Ajuda. E para que Realengo se tornasse, então, sede do vicariato episcopal, com a presença de um bispo que aqui dirigia as paróquias vizinhas. E eu digo mais uma vez a vocês aqui, muito satisfeito eu estou de saber que pessoas aí de Bom Jesus da Lapa estão fazendo essa programação para homenagear esse extraordinário homem de Deus, sabe? Porque ele mesmo disse que quando ele chegou da Espanha com 3 padres, eles entraram no barco, eu não conheço bem, ele me falava assim, não sei eu, no barco, e o bispo disse para eles, olha, são 3 paróquias que eu vou distribuir para vocês, mas tem uma paróquia que é muito difícil, está muito no princípio, então essa é a pior. Eu vou fazer então sorteio. E quando o bispo fez o sorteio, ora, Bom Jesus da Lapa caiu para o Monsenhor. Aí o Monsenhor chegou debaixo daquela pedra, aí ele fez a paróquia, ele fez todo o serviço e deixou lá também quase que uma sede de um bispo também, porque depois ele veio para cá, mas foi um crescimento muito grande aí em Bom Jesus da Lapa. Bom, essa é a minha satisfação, é o que eu tenho sobre o Monsenhor Turíbio. A todos, muito obrigado, fiquem na paz.